Pela primeira vez na história, o campo de batalha ocupa os céus. Na Primeira Guerra Mundial, ferozes duelos entre biplanos de madeira e lona forjam um novo guerreiro: os combatentes aéreos. Nos céus gelados, a 4.500 metros, esses destemidos pilotos duelam até a morte em combates acrobáticos vertiginosos. Agora, você entrará na cabine enquanto os primeiros combatentes inventam a guerra aérea. Sinta a batalha. Analise as táticas. E reviva os combates aéreos da Primeira Guerra Mundial. Combates aéreos, os primeiros combates aéreos. Junho de 1917, 4.500 metros acima de La Selve, França, na frente ocidental. Um solitário Albatros D-3 procura aviões de reconhecimento inimigos e balões de observação. Um vento gelado de 160 km por hora castiga a pele exposta enquanto o piloto vasculha os céus. Ele é Ernest Udet, de 21 anos, que se tornaria um as da Força Aérea Alemã, superado apenas por Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Ele era um homem que admitia não ter nenhum receio de iniciar o ataque ao inimigo para que ele recuasse primeiro. No início da missão, Udet avista algo. Um pequeno ponto desponta veloz no oeste. A princípio, pequeno e preto, ele cresce rapidamente ao se aproximar. É um Spad, um avião inimigo. O avião possui a marcação marrom e o nariz curto, característicos de um Spad 7 francês. Eles se aproximam de frente. Voamos quase em rota de colisão na mesma altura. Executamos uma guinada à esquerda e começamos a nos circundar. Ernest Udet puxa o manche e aciona o leme. O simples, mas eficaz controle por cabo e polia lança o biplano em uma inclinação acentuada. Como dois pesos pesados, cada um testa as defesas do outro, adiando manobras agressivas até conhecerem o inimigo. Não foi a primeira passagem que deu a ambos a dimensão da habilidade do oponente, foi a primeira curva. As vantagens tecnológicas de um caça na Primeira Guerra não apareciam no voo vertical, e sim na curva. Qual a velocidade da curva, quanto tempo demorou para se reposicionar, que altitude ele atingiu na curva sem estolar. O Albatros D-3, pilotado por Ernest Udet, um caça com boa razão de subida e muito manobrável, sobrepujou os aliados quando entrou em operação. O Spad 7 francês é robusto. Possui motor V8 hispano-suíça de 150 cavalos, capaz de atingir 190 km por hora. O Spad é 15 km por hora mais rápido que o Albatros e mergulha melhor, mas o D-3 é mais manobrável e tem melhor razão de subida. Ernest Udet gira o manche à esquerda. O vento e o barulho do motor Mercedes são ensurdecedores. Ele se aproxima do piloto francês. Ele passou tão perto que a turbulência de sua hélice balançou meu avião. Eu consigo ver. Vier. Está escrito Vier, o velho. A assinatura de Guynemer. Georges Guynemer é o as dos ases francês. Ele já havia abatido 30 aviões alemães. Inclusive o de Puls Heinrich, um amigo íntimo de Udet. Tomado pela raiva, Udet deseja vingar a morte de Heinrich.
Ele fará um meio-loop, uma das primeiras manobras de combate aéreo, depois batizada em homenagem ao alemão Max Immelmann. Ernest Udet vai subir, fazer um voo invertido e rolar no ápice, esperando surpreender Guynemer com um ataque em mergulho. Ele levanta o nariz e tenta manter Guynemer em seu campo de visão. Para seu espanto, o as francês prevê com detalhes sua manobra e dispara contra o avião de Udet. Projéteis metálicos atravessam a asa direita e fazem barulho ao bater contra as escoras. Udet reage instintivamente e mantém a calma enquanto luta para recuperar a superioridade. Dirija seu carro a 100 km por hora. Coloque a cabeça para fora. Imagine que está ao dobro dessa velocidade. A temperatura é de 0 grau, é difícil respirar, está frio e o vento machuca. Some o fato de que está sentado sobre um tanque com 75 litros de combustível. Isso era a cabine de um caça da Primeira Guerra. Udet rola e fica invertido. O pequeno raio de curva do 3D joga a seu favor. Ele deixa Guynemer na sua frente durante um breve momento. Ele devia estar com as presas para fora, sangue na boca, pronto para matar. Eu aperto o botão no manche e a metralhadora permanece em silêncio, parada. Sua metralhadora dupla Spandau de 7,92 mm está emperrada. Era um problema comum nas primeiras batalhas aéreas. A arma emperrada é um grande problema. Não podem usar outra e viram um alvo fácil. Udet golpeia a arma freneticamente, tentando desemperrá-la, mas é inútil. Naquele momento, ele era um alvo fácil para Guynemer. Seus círculos eram muito maiores e subia muito mais, tentando estolar o avião, fazendo manobras mais evasivas. Udet e Guynemer rolam para a direita e encontram-se novamente. Com a mão esquerda, Udet tenta reparar a metralhadora. Mas ocorre um desastre. De cima, Guynemer observa o voo do alemão. Agora ele sabe o que está acontecendo. Sabe que eu estou indefeso. Udet executa outra guinada à esquerda. Ele não possui blindagem na cabine nem paraquedas. Ser abatido nessa altura na Primeira Guerra Mundial era morte certa. Guynemer ruma para outra passagem em voo invertido. Udet sabe que o fim está próximo. Ele olha para mim quase de cabeça para baixo. E então acontece. Ele levanta a mão e acena levemente e mergulha para o oeste na direção de suas linhas. Eu vou para casa, em estado de choque. Espantosamente, Georges Guynemer poupa Ernest Udet. Alguns alegam que Guynemer também teve problemas. Outros dizem que ele temia que eu jogasse o avião em cima dele. Mas não acredito nisso. Acredito que ainda existe um pouco de cavalheirismo no passado.
Pilotos como Ernest Udet e Georges Guynemer se aproveitaram tremendamente dos avanços tecnológicos que ocorreram durante os 3 anos desde o início da guerra. A Primeira Guerra começou 11 anos após os irmãos Wright voarem com o Kitty Hawk. Quando a guerra teve início, os aviões eram pouco mais que pipas grandiosas, impulsionados por motores que hoje nem as motos usariam. O combate aéreo começou com aviões de observação enviados ao espaço aéreo inimigo para localizar artilharia e tropas. Aviões pequenos, conhecidos como batedores, eram designados para atacar os aviões de reconhecimento. As metralhadoras de disparo frontal, adicionadas aos batedores em 1915, eram cruciais para essa missão. Pela primeira vez, podia-se usar o avião como uma plataforma. Você apontava seu avião para o alvo e disparava. Isso era muito mais precioso do que disparar para o lado, ou para trás, ou algo parecido. O inimigo começou a enviar os próprios batedores para proteger os aviões de reconhecimento, e no inverno de 1915, os combates aéreos eram comuns nos céus da Primeira Guerra. O asa alemão Werner Voss é um mestre nesse novo tipo de combate, com 48 abates registrados antes do fim de 1917. 23 de setembro de 1917. Werner Voss, em um triplano protótipo da Fokker, voa para a batalha sobre Ypres-Salient, na Bélgica. 24 quilômetros a sudoeste, 6 SE-5 ingleses patrulham os céus sobre as linhas de frente. Em breve, eles irão encontrar Werner Voss. Ele irá colocar seu triplano Fokker contra os melhores pilotos da Força Aérea Real Britânica, em um dos mais conhecidos combates aéreos da Primeira Guerra. 23 de setembro de 1917. 6 caças SE-5 ingleses voam sobre a frente ocidental próximos a Houten, na Bélgica. Eles são do grupo B da Esquadrilha 56. São liderados pelo capitão James McCudden, o as dos ases britânicos. O grupo B mergulha em uma névoa espessa a 2.700 metros. Abaixo das nuvens, um ar quente e úmido sopra nas cabines abertas. Eles estavam procurando aviões de combate adversários ou aeronaves de observação que estivessem fotografando seu território. Fogo antiaéreo explode em volta do grupo. As primeiras artilharias antiaéreas eram apenas armas de combate adaptadas para disparar na vertical. McCudden avista um DFW alemão, um avião de reconhecimento de 2 lugares. A aeronave alemã está logo abaixo do grupo B. McCudden aciona o manche e mergulha para efetuar um rápido ataque. A 45 metros, ele dispara com sua metralhadora Lewis montada na asa superior. O motor do DFW é atingido e ele despenca dos céus. Mas quando o grupo B sobe, McCudden avista algo ao longe. Nós vimos adiante, logo acima de Polcapel, um SE rodopiando, perseguido de perto por um triplano azul prateado alemão. O perseguidor do SE-5 é o asa alemão Werner Voss. Ele dispara uma rajada contra o avião inglês. O grupo B observa o SE-5 avariado soltando uma espessa fumaça preta, enquanto Voss ataca um segundo SE-5. Sem esforço algum, o triplano sobe, faz a volta e fica atrás da cauda do SE-5.
Observado de cima pela Esquadrilha 56, o triplano abate rapidamente 2 SE-5. O triplano Fokker de Foz é um avião protótipo. Apesar de ser mais lento do que outros caças, suas 3 asas permitem ótima manobrabilidade. O batedor experimental 5A, ou SE-5A de McCudden e da Esquadrilha 56, lançado em maio de 1917, é fácil de pilotar e é uma estável plataforma de armas. Ambos os aviões são fortemente armados com 2 metralhadoras. O SE-5, com velocidade máxima de 210 km por hora, é mais rápido que o Fokker, mas menos manobrável. Agora o Grupo B está acima e atrás de Foz, em perfeita posição de ataque. McCudden e Rhys-Davids irão liderar a investida. Keith Muspratt e V.P. Cronin irão segui-los. Os outros 2 integrantes do Grupo B manterão a altitude para dar cobertura. McCudden sinaliza o ataque balançando as asas. Naquele ponto teve início um dos mais épicos combates da Primeira Guerra Mundial. Mergulhamos em altíssima velocidade. Fui para a direita, Rhys-Davids para a esquerda e ficamos atrás do triplano alemão. Certos de um combate fácil, McCudden e Rhys-Davids disparam. Mas Foz está longe de ser um alvo fácil. Ele aprendeu a executar a Dicta Bock, a primeira tática de combate aéreo codificada, criada em 1916 pelo asa alemão Oswald Bock. A regra 5 diz que você deve sempre engajar-se no ataque inimigo, colocando-se na defensiva. Foz irá acionar o leme para a direita e fazer um giro de 180 graus. Essa estranha manobra é favorecida pela enorme agilidade do triplano. O piloto alemão nos avistou e fez uma curva extremamente rápida, sem subir nem fazer uma curva Immelmann, mas um meio giro horizontal. Por causa das 3 asas do triplano DR-1, ele possuía muita sustentação. Isso permitia basicamente que o avião fizesse um meio giro horizontal ou uma volta não coordenada. Os SE-5 enfrentam uma rajada de projéteis. McCudden e Rhys-Davids efetuam uma subida acentuada chamada de zooming na Primeira Guerra. Mas o SE-5 de Cronin é muito lento e ele fica abaixo de Foz com o motor falhando. McCudden, Rhys-Davids e Muspratt estão aqui, acima de Foz. Cronin está abaixo do combate, uma presa fácil para o asa alemão. Foz dá uma volta e ataca Cronin. O motor avariado do inglês engasga. Ele vira na direção de Foz e dispara a 90 metros. Foz interrompe o ataque, mas não vai fugir, mesmo lutando contra 4 aviões. Naquele momento da batalha, Cronin estava agindo como um toureiro. Ele decide permanecer no combate, ficando na frente de Voss, agindo como isca. Cronin é jogado de um lado a outro dentro da cabine. Não sei quantas vezes fiquei de frente para ele e depois mergulhei enquanto ele se lançava na minha direção. Por que os outros não o atacavam? Achavam que eu estava me exibindo? McCudden voa em círculos acima do combate, à espera de uma brecha. Ele torce para que Foz deixe sua cauda exposta, para depois mergulhar e atacar. Foz se posiciona atrás de Cronin. McCudden mergulha e dispara sua metralhadora Vickers.
Mas de repente, Foss gira e revida, disparando sua Spandaus dupla. McCudden desvia e sobe rapidamente. Foss manobra corajosamente apesar da desvantagem. Em um combate múltiplo de 1 contra 4, o melhor lugar para estar é no meio de todos, porque eles estão voando em círculos, mas precisam ter cuidado para não acertar os parceiros, nem colidir. Mas McCudden está decidido. Ele mergulha novamente. Tão logo McCudden começa a disparar, Foss puxa o manche e sobe. Os projéteis do alemão atravessam o SE-5 de McCudden, atingindo o tecido e as longarinas de madeira. Foss parece ser imbatível a bordo de seu triplano. Os aviões daquele tempo eram criaturas dos céus. Você sentia cada comando que dava aos controles. Havia cabos conectados aos ailerons, leme e profundores. Não era como os atuais jatos controlados por computador, onde você move o manche 3 milímetros e de repente faz uma manobra com precisão. A habilidade de Foss finalmente consegue derrotar Cronin. O SE-5 do inglês está muito avariado. Ele estava muito próximo de mim e, desesperado, usei uma velha tática para despistar meu perseguidor. Ele fez o avião realizar um tipo de rodopio como se estivesse ferido ou o avião danificado. Após alguns giros, Werner Foss pareceu acreditar e o deixou em paz. Foss alijou 3 SE-5 do combate e alvejou o único piloto inglês que se aproximou dele. Mas agora, mais 3 SE-5 da Esquadrilha 56 juntam-se à disputa. Um impressionante grupo de pilotos cerca Werner Foss, todos ases britânicos. O leve e ágil triplano poderia facilmente subir e fugir da batalha, mas Foss aprecia as emoções de um combate. O destino do alemão será a glória ou a morte. – 23 de setembro de 1917. No centro de um furioso combate, o famoso asa alemão Werner Foss luta contra nada menos que 6 pilotos ingleses de elite. Foss aprecia o combate, mostrando de forma soberba a eficiência de seu protótipo triplano Fokker. Ele era habilidoso com o manche, com o acelerador e tinha disciplina. Ele não ficava calmo, mas mantinha o bom senso nessas situações muito tensas. Se Bosse hoje seria um dos melhores. O piloto inglês Richard Mayberry aproxima-se de Foss. Ele mergulha em direção à cauda. Foss gira à direita para despistá-lo, mas Mayberry não se abala. Naquele momento, tudo ficou complicado e muito confuso. Um albatroz juntou-se à batalha, o que ajudou Voss, pelo menos numericamente. Um Albatroz D3 alemão chega por acaso à batalha e se posiciona atrás de Mayberry. Mayberry sobe rapidamente para despistá-lo. O piloto alemão não desiste. Para piorar a situação, Foss faz a mesma coisa. Próximos dali, James McCudden e Arthur Rhys-Davids aproximam-se dos alemães pela retaguarda. Por um momento, a batalha transforma-se numa selvagem e tortuosa perseguição.
Os alemães estão presos entre os pilotos ingleses. O Albatross sobe velozmente e depois mergulha atrás de McCudden e Rhys-Davids. O alemão puxa o manche para trás, faz um loop e fica diretamente atrás dos ingleses. Infelizmente para Rhys-Davids, o Albatross descarregou a arma sobre seu avião. Mas Rhys-Davids continua na batalha, ainda perseguido pelo Albatross. Na frente da perseguição, Richard Mayberry irá subir e fazer um loop para se colocar atrás do Albatross. Ele puxa o manche, lança seu SE-5 em uma manobra acrobática estonteante e dispara de muito perto. O Albatross avariado despenca. Foss está sozinho novamente. Ele sobe distanciando-se dos SE-5 mais lentos na subida. Foss olha para os aviões circulando abaixo. Ele poderia desistir e sobreviver para lutar outro dia, mas a atração pela morte corre em suas veias. Ele foi ganancioso. Aquela era a chance de abater os oponentes de número 49 e 50 e diminuir a vantagem do amigo e rival Manfred von Richthofen. Foss mergulha para retomar o combate. Ele dispara suas metralhadoras Spandau contra o SE-5 mais próximo e atinge o motor. O inglês está fora do combate. A batalha desenrola-se sobre a guerra no solo. Foss pilota seu triplano magistralmente, disparando rajadas contra os dois SE-5, mas isso não é suficiente. Para a infelicidade de Werner Foss, ele nunca conseguiu colocar fora de combate um número suficiente de aviões para conseguir alguma vantagem. Ele disparou tantos projéteis contra os oponentes e nunca feriu nenhum deles. Mas para os ingleses, Foss parece ser invulnerável. O triplano ainda estava fazendo voltas em meio aos 6 SE, que disparavam sempre que possível. Em dado momento, percebi que o triplano estava no ápice de um cone formado por 5 aviões disparando projéteis, cada um com 2 metralhadoras. Os ingleses estão pasmos com a habilidade e a tenacidade do piloto alemão no triplano Fokker. Mas a sorte de Werner Foss está prestes a acabar. Foss está aqui. O as britânico James McCudden está aqui. Eles irão se encontrar de frente, mas Foss não percebe outro SE-5 se aproximando pela lateral. O SE-5 na lateral observa o encontro e começa a disparar. Os projéteis atingem a cabine e a fuselagem do triplano. Foss permanece em voo, mas pela primeira vez no combate, ele não toma medidas evasivas. Então, Arthur Rhys-Davids mergulha atrás de Foss e dispara as metralhadoras Vickers contra o triplano. Foss pouco faz para evitar o arco mortal de projéteis. Como ele estava nivelado e a agressividade de suas manobras diminuiu, ele foi ferido. Provavelmente estava com dificuldade para manter a consciência. Rhys-Davids dispara outra rajada contra o triplano e depois sobe. James McCudden é o único piloto a presenciar os momentos finais de Foss.
Quando eu o vi, sua altitude era muito baixa. Eu o vi entrando em um mergulho pronunciado e continuei a observar. Então, o triplano atingiu o chão e partiu-se em milhares de pedaços. Ele literalmente transformou-se em pó. Depois de travar 10 minutos de um combate violento, Werner Voss morre aos 20 anos. O asa alemão alvejou todos os aviões que o atacaram, mas surpreendentemente todos voltaram à base. Enquanto eu viver, não esquecerei minha admiração por aquele piloto. Seu voo era maravilhoso, sua coragem imensa, e na minha opinião, ele é o mais bravo piloto alemão que tive o privilégio de ver combatendo. Pilotos e aviões alemães sempre estiveram na vanguarda tática e tecnológica. Eles foram adversários formidáveis para os americanos que voaram na França em 1918. O serviço aéreo do exército americano foi equipado e treinado pelos franceses. Apesar de alguns pilotos terem voado na Esquadrilha Lafayette no começo da guerra, a maioria não tinha experiência em batalha. Os primeiros combatentes americanos serão testados como nunca antes. 14 de setembro de 1918, Marlatou, França. O piloto americano Arthur Raymond Brooks, em uma formação com 6 SPAD 8, patrulha a frente ocidental. Logo, eles avistam 3 formações de Fokker D-7 alemães no horizonte. Os americanos voam em sua direção. Instintivamente, Brooks olha para trás e avista uma formação com 12 Fokker. Eu vi quando se aproximavam, mas não havia tempo para avisar o líder da nossa formação. Eu mergulhei, ganhei velocidade, virei à direita e fui em direção aos Fokker. A manobra abrupta de Brooks o separa da formação. 4 aviões alemães seguem em frente para atacar outros SPAD. Mas 8 ficam para combater o solitário americano. Eu estava com medo. Apesar da tensão e dos gritos que eu dava, eu pensei, por causa do meu treinamento talvez, que eu abateria quantos Fokker pudesse antes do inevitável. Brooks está lutando contra um inimigo mortal, o Fokker D-7. É um fato aceito por todos. O Fokker D-7 era o melhor caça da Primeira Guerra Mundial. A asa era grossa e isso permitia manobras muito rápidas. O SPAD 13 de Brooks, com um motor hispano-suíça 8BC de 220 cavalos e velocidade máxima de 222 km por hora, era robusto, mas tinha inúmeros problemas de motor. Os 2 aviões estão armados com 2 metralhadoras de disparo frontal. O SPAD é mais rápido e melhor em mergulhos, mas o Fokker D-7 é mais ágil em combate com curvas. Brooks executa manobras evasivas bruscas, deslizes, loops, mergulhos, qualquer coisa para impedir que os Fokker atirem com precisão. No calor da batalha, Brooks provavelmente alternava entre o pânico e a frieza do desespero. Sua mente estava focada em muitas coisas ao mesmo tempo. A adrenalina explode enquanto ele luta para permanecer vivo em meio ao redemoinho de aviões. De repente, um Fokker mergulha em sua direção em uma passagem frontal. Desesperado para poupar combustível e munição, Brooks voa em direção ao Fokker com o objetivo de colidir com o alemão. Parece um último ato de desespero. Não há como prever os danos que o avião sofrerá ao fazer isso. Momentos antes do impacto, o alemão aciona o manche e mergulha.
faz a volta. Para sobreviver, ele precisa se movimentar. Outro Fokker se aproxima de frente. Brooks passa em velocidade. Fui em direção a outro avião, achando que o ataque seria a melhor defesa. Brooks está aqui. Um Fokker está disparando aqui. Nesse tipo de batalha, Brooks precisa disparar a qualquer oportunidade. Enquanto o alemão mergulha, Brooks irá desviar da rajada de projéteis. Então, quando o Fokker estiver embaixo, o americano irá rolar por cima do inimigo e disparar suas metralhadoras. O alemão se aproxima. Brooks puxa o manche com força. O Spad gira em direção aos céus. Foi o tempo de mergulhar e avistá-lo antes de disparar e incendiá-lo. Ele só manobrou sem perder velocidade nem alinhar a fuselagem e disparou a arma. É uma manobra brilhante. As Vickers de calibre 3.03 abatem o Fokker rapidamente. Um foi abatido, mas Brooks enfrenta 7 aviões. O americano avista um Fokker à direita iniciando uma passagem. Com sua visão periférica, percebe-se isso em 1 milésimo. Ele viu a geometria perfeita para disparar. Brooks gira para a direita e atinge o Fokker com suas metralhadoras. Dois abates. Mas derrubar a aeronave alemã pode ser uma desvantagem para Brooks. Estar cercado era o que me havia salvo até então. Os alemães não podiam disparar contra mim sem que um deles também estivesse na linha de tiro na maioria das vezes. Os alemães viram 2 colegas abatidos. Ficaram ainda mais irados. Voavam mais agressivamente. Tenho certeza que disseram, vamos matar esse cara. Os outros 6 Fokker voavam como vespas enfurecidas, decididos a retirar aquele Spad dos céus. 14 de setembro de 1918. O piloto americano Arthur Raymond Brooks abate 2 Fokker D-7 alemães. Mas outros 6 aviões se aproximam. Brooks precisa ser agressivo e mover-se constantemente para não ser um alvo estático por muito tempo. Uma das coisas a fazer quando em desvantagem numérica é trocar a perseguição de um avião para outro. Os projéteis passavam com frequência entre as 2 asas. Passavam tão perto que se levantasse a mão, ela seria arrancada pelas rajadas. Brooks ergue o nariz para evitar outro ataque, mas quando sobe, o motor falha. A hélice gira vagarosamente. Acaba o combustível do tanque principal. Ele aciona os tanques auxiliares localizados no centro da asa superior. Olhei para a lâmina e mergulhei. Uma rajada inimiga passou na minha frente, estilhaçando meu para-brisa e danificando minha arma direita, que agora disparava apenas um projétil por vez. Ele estava no auge da tensão, ansiedade e medo.
Nessa situação não há tempo para pensar. Há muita coisa acontecendo e você só reage. Quando isso acontece, você faz exatamente o que aprendeu no treinamento. Brooks consegue religar o motor. Ele mergulha, adquire velocidade e consegue uma chance. 2 aviões Bosch em trabalho tático ficaram na minha linha de tiro, agora com apenas uma arma. Brooks dispara. Projéteis incendiários, um novo tipo de munição projetado para pôr os aviões em chamas, atravessam os Fokker. Eu atraía mais atenção do que desejava. O perigo era maior do que contra um enxame inteiro. Havia menor probabilidade de os alemães ficarem na própria linha de tiro. Brooks decide explorar a única vantagem que seu SPAD 13 possuía frente ao Fokker D7, a velocidade de mergulho. O SPAD de 220 cavalos poderia mergulhar e deixar os Fokker D7 para trás. Brooks balança e serpenteia, enquanto os alemães disparam contra ele. Ele sabia que seria atingido pela retaguarda se voasse nivelado e em linha reta. Então ele começou a balançar o avião de forma imprevisível para evitar as balas. Finalmente, os alemães se afastam. O duro combate chega ao fim. Não sei como consegui escapar. Um projétil incendiário queimou na longarina principal da asa superior. 5 projéteis perfuraram a fuselagem a 10 centímetros das minhas costas. Havia buracos por todo o meu pobre SPAD. O avião teve de ser reformado. Durante a incrível e intensa batalha, Brooks lutou contra 8 Fokker D7, o caça mais avançado da guerra, e abateu 4 aviões. É um feito extraordinário, mas, de acordo com as regras da época, apenas 2 abates foram creditados a Brooks. A Primeira Guerra Mundial terminou menos de um mês após a épica Batalha de Brooks. Os 4 anos de guerra trouxeram avanços espantosos para a aviação. A grosso modo, estima-se que durante aqueles 4 anos, o avanço dos conhecimentos técnico, operacional e de engenharia foram equivalentes a 15 ou 20 anos de desenvolvimento em tempos de paz. Ao fim da guerra, existiam aviões com motores de mais de 200 cavalos. Havia armações de alumínio nos aviões e antes tudo era de madeira. Havia motores turbinados e pilotos usando paraquedas. É inegável, a guerra acelera o desenvolvimento tecnológico por necessidade. Os pilotos de caças atuais vão para as batalhas cercados de eletrônicos e carregam armas incríveis capazes de atingir além do horizonte. Mas esses guerreiros modernos devem gratidão aos homens que voaram em cabines abertas e lutaram contra o inimigo cara a cara, dando origem aos combates aéreos.